Beleza? Então é isso, gente. Olá, hoje é o nosso último encontro. Vamos falar sobre o outro tema que eu mais amo, que é a matemática narrativa. O que é esta maldita matemática narrativa? Eu sei. Eu disse pra vocês que eu amava falar de curva narrativa, curva de redenção, curva de queda, reta de crescimento, mas a matemática narrativa está totalmente embasada neste tema. Para isso, a gente vai lembrar que nada é uma regra fixa, tirando a estrutura de cena que nós já vimos na aula 7, ok? Na matemática narrativa, a gente vai falar sobre a conta do protagonista, a conta do personagem principal, que pode também ser a conta do vilão, o antagonista como um todo e como construir. Vamos ter ainda um extra da intensa. E é assim que acaba, ok? Vamos começar? Afinal de contas, o que é a matemática narrativa? A matemática narrativa nada mais é do que você ter a consciência de que o seu projeto não pode ter um personagem muito poderoso, um vilão muito poderoso, porque a titia explica. Quanto mais poder você dá ao seu personagem, seja ele um protagonista ou um antagonista, mais complicado vai ser de você desenvolver esse personagem, criar empatia para este personagem. Vamos lá, vamos com um exemplo. Na obra House of Night, da PCcast, é uma obra sobre Morada da Noite e tal, uma obra juvenil, não vou dizer nem infanto-juvenil, mas é juvenil. Nós temos a personagem Zoe Hudbird, que ela é uma adolescente e ela vai para a Morada da Noite em Oklahoma, Tulsa. E ela é abençoada pela deusa da noite Nyx. Lá é comum que os vampiros tenham poderes, é uma sociedade matriarcal. E seria um argumento maravilhoso se, contudo, todavia, entretanto, olha a condição aí, gente. As nossas duas queridas autoras, PC Cast e Kristen Cast, mãe e filha, decidissem dar limites aos superpoderes da Zoe. Entra livro, sai livro, a gente tem a mesma construção. Há uma problemática a ser solucionada, parece episódio de seriado rotineiro de televisão. Problemática para ser solucionada, Nyx abençoa a Zoe com um superpoder tirado do nada, e a Zoe é tudo. Ela é a escolhida de Nyx, ela é a super poderosa que tem os 5 elementos, ela é a Aya, que era uma garota feita de barro para aprisionar o Kalona. Ou seja, não há uma transferência, uma diversificação de personalidades e de personagens. Lógico, a gente tem a Afrodite pelo amor do saco plástico, mas ainda assim ela não contrabalanceia tanto com a Zoe. Ela consegue ter o apelo e empatia do público exatamente por ser uma personagem que é melhor trabalhada com as suas limitações. Ela inicia a história como uma vaca total, que é a profetisa da deusa. Mais tarde ela perde os poderes e ela faz uma curva de redenção e finalmente uma reta de seu crescimento. Então, o que vocês, autores, precisam ter em mente é o seguinte: não crie personagens super poderosos. E aí é indiferente. Vamos lá ver agora um personagem super poderoso, mas sem ter superpoderes. Nós temos a personagem da Karina Ricci no livro Quando a Noite Cai, a nossa Briana Pinheiro. Vamos lá, a Briana, ela não é a pessoa mais sortuda do mundo. Tudo dá errado para essa garota. Absolutamente tudo que ela faz. A pensão em que ela vive com a mãe e a irmã dela tá indo à falência. E ela só se mete em confusão. Ela não consegue ficar em emprego nenhum. Gente, um livro construído nessa sinopse, nessa base de personagem, lógico, tem mais coisa, a Karina Ricci não é trouxa, né? Mas com 446 páginas, ele ia sobreviver se essa personagem só tivesse essa concepção de ser uma pessoa muito azarada em que tudo dá errado? Não. Por quê?
porque precisa de um limite. Qual é o limite na história da Briana Pinheiro? É quando aparece um personagem chamado Gael O'Connor, que ele é o exato oposto dela. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: matemática narrativa nada mais é do que o equilíbrio, a balança, ok? O bom e o mal, aquela velha máxima. Thanos estava certo, precisamos do equilíbrio. Ok que ele era um maníaco homicida? Ok, mas ele estava certo nisso. Nada sobrevive sem equilíbrio, nem mesmo a literatura. O que acontece quando eu tenho um personagem que sai desse equilíbrio? Para eu poder executá-lo, eu tenho duas saídas. Ou tirar a solução do cu, né, que eu chamo também de Deus Ex Machina, ou fazer uma mudança brusca nele que vai acabar desbalanceando o meu enredo e desconstruindo todo o trabalho narrativo que eu fiz. Ambos os casos, acredito que ninguém queira, não? Durante esse tempo da oficina, pelo menos das minhas 5 aulas, o que eu mais tenho dito para vocês é equilíbrio, 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 equilíbrio e autoconhecimento, ok? Mas vamos lá. Tudo bem, intensa. Você diz pra gente equilíbrio, 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 mas como é que eu vou saber que o meu personagem tá equilibrado? A conta é difícil? Não. É mais fácil do que 1 mais 1 é igual a 2. Vocês precisam entender que a conta do PP ou do personagem principal, e serve também pro antagonista, tá? Serve pro protagonista, antagonista, para todos os personagens que vão ter importância na sua narrativa, que vão agir como pontos de vista, que vão poder falar, narrar, ter o ponto de observação, contar algo, quanto para os personagens que vão ter envolvimento no enredo. E aí a gente tem que lembrar do arquitrama, é a trama grande, multitrama é a trama intercalada, minitrama é a trama pessoal internalizada, tá bom? Então vamos lá, a conta do PP é simples. Defeitos têm carga negativa. Então, para cada defeito, você precisa de 2 qualidades. Normalmente, o que eu faço? Eu pego um defeito e quando eu vou botar a qualidade para equilibrar esse defeito, eu boto uma qualidade emocional e uma qualidade física, por assim dizer. Vamos lá? Exemplo. Um personagem que possui muita criatividade mental, ok? Ele dança, físico, mas é desastrado e leva tombos com muita frequência, quebrando as coisas ao seu redor e se metendo em muita encrenca. Me identifiquei, com certeza, mas a gente lida com isso. Vamos verificar as qualidades dele. Vamos lá? Qualidade é ser criativo e dançar bem. Ponto. Qualidades positivas, 2. Agora a gente vê aqui, ó. Contraparte, ele se envolve em muitos acidentes. Ponto. Negativo. A sua narrativa, conflito na narrativa, é em volta da sua qualidade, duelando com a sua inabilidade de evitar os acidentes. Reparem. 2 qualidades, 1 defeito, conflito narrativo. Ok? Mas vamos tentar agora um exemplo, além de razão física, com moral e psicológico. Personagem com muitas ideias de melhoria para o lugar que ama ou a relação que vive, força de vontade para fazer as coisas acontecerem e oportunidade para tal. Mas que exatamente a sua qualidade de ser teimoso, de ter personalidade forte, vai o tornar quase um ditador. E aí? O que aconteceu aqui, gente? Ele tem muitas ideias. Personagem, vamos dar um nome para esse personagem que quando a gente nomeia fica muito mais fácil. Então, vejamos. O nome desse personagem vai ser Geraldo. O Geraldo, ele tem muitas ideias, né? Geraldo quer se candidatar a presidente do Brasil. Depois das eleições aí do Bolsonaro, ele quer ser presidente do Brasil. Ele tem muitas ideias para melhorar saúde, educação e vida que segue. Segurança. O Geraldo tá lá, firme. Ele tem as ideias. Só que o Geraldo
ele tem essas ideias, mas ele não quer escutar a minoria, não quer escutar o povo. O Geraldo, ele vai conseguir ser um bom governante, por mais que ele tenha excelentes ideias para economia, saúde? Não. Ok? Não. No âmbito geral, assim, no âmbito racional, a gente pode simplesmente olhar e falar, não. Mas se a gente for colocar em narrativa, e a gente tem que lembrar da nossa aula passada que na narrativa a gente precisa, por vezes, excluir a lógica e abraçar a história pelo bem do enredo. Não é uma coisa legal de se falar, mas é uma verdade que a imprensa tem que te contar. Então, o Geraldo, ele não quer ouvir o povo. Mas aí, uma situação interna, digamos que ele tem uma filha adolescente, essa filha adolescente se envolve com o chefe de um grupo de escoteiros sociais. Porque, assim, escoteiros sociais. Então, o Geraldo vai acabar tendo contato com esse grupo, dessa minoria, que tem reclamações que podem vir a levá-lo a um crescimento, uma reta de crescimento pessoal e assim tirá-lo da rota de se tornar um ditador. Ele tem uma propensão a seguir aquele caminho? Sim, porque faz parte do embasamento dele, mas ele pode sair dele. Tudo bem? Não ficou muito claro? Não se preocupa, a gente vai para outro. Personagem com ideais fortes e muita vontade de fazer e acontecer, exatamente na sua principal característica, ele perde a mão e se torna aquilo com o qual lutava. Exemplo. Deixa-me ver. O professor Xavier em X-Men. Quem já viu Fênix Negra, né? A versão nova com a Sophie Turner. Ele é um professor, né? O professor Xavier, né? Aquele cara legal, maneiro, show de bola. Ele quer ajudar a humanidade porque ele quer mostrar que os mutantes não são perigosos. O que ele faz? Quando a Jean Grey passa por um trauma, ele ele cria paredes dentro desse trauma dela para induzir ela a agir de determinada forma dentro da cúpulazinha dele, dentro da forminha dele. O que isso faz? Ele acaba transformando a Jean Grey no monstro com o qual ele lutou. As qualidades dele, de superproteção dele, a vontade dele de fazer o bem, acabou tornando capaz e o mentor de uma arma que é exatamente aquilo com o qual ele lutava, o medo dos humanos com os mutantes. Esse tipo de caminho faz o quê? Leva a uma curva de queda. Sim. E esse aqui é o outro motivo de eu amar chamar essa parte de matemática narrativa. Ela é cíclica e infinita, como os números e as variáveis. Significa também que vai depender muito de como o autor vai construir. Não é uma receita de bolo com tudo prontinho e milimetricamente medido. A conta do personagem é um defeito, duas qualidades. Um defeito, duas qualidades. Um defeito, duas qualidades. Ok? E o antagonista? Então, gente, vocês lembram? Quem leu Harry Potter, ou pelo menos assistiu o filme Ordem da Fênix, vai lembrar da frase do Sirius Black. Ninguém é 100% bom ou mal. Todos nós temos luz e trevas dentro do nosso coração. Quando a força antagonista tem defeitos, mesmo que a gente siga essa conta do um defeito, duas qualidades, mas o defeito acaba se sobrepondo à qualidade, sendo mais forte, mais palpável do que as qualidades que esse personagem tem, a gente diz que ele se torna uma força antagônica principal. Quando esses defeitos começam a crescer na narrativa, ele passa a ser um antagonista consciente. Isso é, levando em consideração que ele não seja um antagonista consciente. Ele passa a ser o antagonista principal da trama. E aí ele pode fazer curva de queda, curva de redenção ou reta de crescimento. Ou manter-se na neutralidade e agir como o foco de desenvolvimento dos personagens ao seu redor.
seja para eles terem curva de queda e redenção, redenção e queda, ou reta de crescimento. Sim, J.K. Rowling sempre com uma frase ou outra muito legal. Mas, gente, falar sobre isso é muito legal, é muito assim, muito bacana. Mas o que vocês realmente devem querer saber é, ok, tudo bem, você falou, tá, 2 qualidades, um defeito, mas como é que eu vou construir isso? Como é que eu vou lembrar disso? Então, para fins de organização, personagens complexos não vão brotar do nada na sua mente. E olha só, é muito capaz que você esteja lá lavando a sua louça, quando uma ideia brota na sua cabeça e você fala, ok, é isso. Eu normalmente, quando uma ideia brota pra mim, eu já venho com o universo praticamente quase todo estruturado. Porque durante muito tempo eu fiz escaletas para construir o universo devagarzinho e eu preenchi perfil de personagem. E eu vou trazer neste material aqui o perfil de personagem que eu usava, como eu usava, e vou mostrar para vocês junto comigo, tá bom? Você deve sempre lembrar que para cada 2 qualidades o personagem deve encontrar um defeito. O ideal é que essa carga negativa haja diretamente sobre o positivo. Todavia, não vamos fazer de nada uma regra. Eu vou demonstrar e vocês vão me acompanhar, tudo bem? Vamos lá. Aqui, eu tenho um perfil. Mulher, 21 anos. As qualidades. Ela é empática, divertida, infantil, idealista, criativa e desastrada. Olhando assim, vocês vão falar, ok, não tô vendo defeitos aí. Mas vamos ver como a gente pode construir isso? Vou chamá-la de X, ok? Porque a pessoa aqui é da matemática, lidem com isso. Vamos construir na narrativa da X uma pequena cena. Vamos lembrar a estrutura de cena que a gente viu na aula 7? Vamos lá? Objetivo. Qual é o objetivo de X? Lembrando que o objetivo em cena não é o objetivo da trama completa, é o objetivo naquela curta fração. A X precisa chegar a uma festa da alta sociedade para uma importante reivindicação. Eu tenho um hábito de usar muita questão política em obra, tá, gente? Então, quem olhar as obras atuais aí vai acabar vendo muito essa coisa pressionada. O obstáculo é o trânsito caótico que a obriga a usar o trem. Desastre, lembrando que desastre pode ser físico, pode ser emocional e nem sempre é uma coisa tão ruim assim. É só o que vai dar ligação para a parte emocional da trama. O desastre dela é o seguinte, tá frio e chovendo, ao chegar à estação a X entrega a uma criança o seu casaco e corre em direção ao trem que começa a fechar suas portas. Ela tomba entre o trem e a plataforma, perdendo neste vão um pé do sapato e se sujando. Reflexão dela. Agora que não está mais tão apresentável, ela usa de argumentos criativos para poder entrar no lugar da festa. O dilema. Ela não conseguiu entrar na festa, então ela precisa escolher entre voltar para sua casa insatisfeita ou tentar outra abordagem. E por fim, a decisão que ela tomou foi se pendurar em uma árvore encostada ao muro de entrada, pular para a propriedade em que a importante festa está ocorrendo, seguindo até a cozinha do local, onde põe seus planos em prática para fazer a sua reivindicação ser ouvida. X é uma personagem qualquer, em que nessa construção para essa cena, eu entreguei em poucas frases suas características antes determinadas, agindo em favor e contra ela para a narrativa da sua história. Então, olha só, a X, eu disse pra vocês o quê? Que ela é uma pessoa, tem 21 anos, então é uma pessoa jovem, né? E ela é o quê? Empática. Uma pessoa empática é aquela que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela é divertida, infantil, idealista, criativa e desastrada. Então vamos lá. A idealista, ela tem um ideal forte. Agora aqui, ó, a gente demonstra ali na estrutura da cena que o ideal forte tem uma reivindicação política por trás. Ela é criativa, ou seja, ela vai ter saídas estranhas, saídas que pessoas racionais não pensariam de primeira. E ela é desastrada, então acidentes normalmente podem acontecer com ela, tá bom? Vamos ver se a gente conseguiu ver isso? Ela precisa chegar a uma festa da alta sociedade para uma importante reivindicação. Então, aqui, na importante reivindicação, eu tenho a característica dela de ser uma idealista, tá?
Quem ainda tá com dúvida em montagem de cena, estrutura de cena, dá uma olhadinha na aula 7. O obstáculo, o trânsito caótico que a obrigou a usar o trem. O desastre, tá frio e chovendo. Ela entregou o casaco dela a uma criança. Ela sabe que tá frio e chovendo, então ela sabe que outra pessoa precisa do casaco, alguém menor e mais frágil. E ela entrega para essa criança. Ela tomba entre o trem e a plataforma. Olha o acidente dela aqui, ó. A desastrada dela aqui. E perde um pé do sapato. Agora que ela não tá mais apresentável, ela é criativa e usa de argumentos para tentar entrar no lugar desejado. Não deu certo. Ela vai fazer o quê? Uma travessura de criança. Pendurar-se em uma árvore. Uma questão infantil e também criativa. O que vocês não podem pedir, que a intensa não pode fazer? Não tem nada. Vocês podem pedir tudo que vocês quiserem. A Lilian Cardoso, no curso que eu tô fazendo com a nossa mãe, a Luciana, que inclusive tá aqui hoje, a Patrícia Zago, ela diz muito o seguinte: a base de qualquer bom trabalho é o autoconhecimento. E eu concordo. Você precisa sim se conhecer. Conhecer as suas qualidades e os seus defeitos de forma profissional. Porque somente assim você consegue usar isso a seu favor. E eu tô sendo bem criteriosa nessa questão. E para pensar nisso, para tentar te ajudar, caso você ainda não consiga se conhecer, a Intensa aqui, junto com a equipe da equipe Família Autoras Amigas, preparou para vocês e está disponibilizando no material a ficha que ela usa para qualquer personagem. Hoje em dia eu já vou na categoria normal, tudo, vai lá, diretão. Mas quando eu comecei escrevendo, essa ficha foi a minha base para eu poder montar personagem e dar complexidade a ele. É uma ficha até bem longa, tá? Então, se vocês forem preencher ela, tenham paciência, sentem, respirem, bebam uma água. A gente vai junto, tá bom? Ai, ai. Tem extra aqui também que eu já vou comentar com vocês. Nossa ficha de personagem. Vamos lá. Todo mundo tem nome, então, nome do seu personagem, idade, ok? Você pode, se você não souber o nome, faz que nem eu faço, personagem X. Ou então, o que acontece muito quando eu estou desenvolvendo projetos eu pego um projeto que já está pronto e eu imagino, ok, esse personagem, esse daqui em outro universo. Durante um tempo é difícil me acostumar com o nome novo que eu vou dar para ele. Então eu ainda chamo, o antigo Lúcio, a antiga Ana. Aí depois, quando vem o nome, ok, é fulano de tal. Idade. Lembrando que se você for usar o conceito de idade, presta atenção. Se você vai colocar que seu personagem tem 60 anos, dependendo de como você o construa, não vai fazer sentido nenhum sem um backstory muito poderoso que ele use expressões como valeu, tá ligado, porra, foda-se, chupa meu cu. Não, né, gente? A gente sabe que existem pessoas idosas que vão ter um vocabulário pesado, mas, contudo, todavia, entretanto, não é tão comum assim. Então, dê um backstory pra ele pra poder embasar isso. Data de nascimento. Então, eu sou a louca que faz mapa astral de personagem. Acreditem, faz sentido pra mim. Personalidades e atitudes. Esse campo é para você definir como seu personagem age e se comporta, suas características psicológicas. Dica. Eu não sei se depois que eu comecei a terapia ou até antes eu já fizesse isso. Eu tenho mania de sempre pegar um arquétipo psicológico para trabalhar em cima. Exemplo. A Ana de Flois Ignis. Síndrome do herói. Altruísmo exacerbado. A Nila de Garota X, que eu trabalhei com a Carla Castelli. É a síndrome do elefantinho. Então, além de transtorno de ansiedade e complexidades femininas, abuso, enfim, detalhes. A Luna de equilíbrio, abandono parental. Sempre
pegue alguma coisa que você consiga se adequar àquilo. A Aurora de Feridas, Crimes do Amor, que era uma atriz e cantora. Eu peguei a superproteção paterna, a alienação parental. Eu sempre vou pra minha terapeuta na hora de montar essas partes do meu personagem. Então, se puder, vá pra terapia. Tem Mask, que é uma outra obra que eu trabalhei com a Carla Castelli, e a Serafina. Ela passa por transtornos de bulimia e anorexia. Gente, se vocês vão trabalhar esse tipo de questão, tenha o mínimo do senso de pesquisar para não falar uma atrocidade, tá bom? Isso quer dizer que você, escritor, tem que ser o dono da verdade? Não. Quer dizer que você tem que ser o mais próximo possível da verossimilhança. Lógico, você tem aquela licença poética da fantasia. Mas se vai tratar de assuntos mais densos, tenha cuidado, tenha um certo tato. Ok? Eu uso isso. Eu pego uma característica, um arquétipo psiquiátrico, psicológico, pra dali sair destrinchando o personagem, ok? Essa é a minha técnica, mas cada autor tem a sua própria. Tenho colegas que eles partem do pressuposto de fulano é positivo nessa questão e porque ciclano o contraponto dele é negativo naquela. Vamos lá, voltando na X. A X é infantil. Então, o personagem contraponto dela, né? Ele pode ser alguém mais austero, mais sério, mais centrado, mais adultizado. Ou seja, para balancear a trama. Todo o tempo que vocês mais vão me ouvir falar é que narrativa é construída com equilíbrio. Ninguém é muito, ninguém é pouco. Todos seguem uma linha, um plano. Isso quer dizer que você vai planificar a narrativa e o personagem não vai poder ter alterações de intensidade. Mas você não é intensa? Gente, olha só. Balancear uma narrativa não quer dizer torná-la régia. Quer dizer simplesmente que você conhece qual é a limitação do seu personagem. Exemplo. Eu tenho um personagem que ele atira raios pelas mãos, mas que ele fica fraco perto do fogo. Faz sentido eu colocar esse personagem para lutar contra alguém que seja de fogo o tempo todo, se desde o início eu coloco que o ponto fraco dele é o fogo, e aí de repente na luta, porque eu quero, porque assim eu desejei, o personagem que é fraco contra alguém de fogo vai lá e vence. Qual foi o sentido? É a força do protagonismo? Vocês realmente querem construir uma história assim? Eu espero que não. Eu sempre vou para terapeuta e a terapeuta sempre ajuda, então façam terapia. Para o próximo item, lembre da matemática. 2 qualidades para cada defeito. Mescle o físico e o emocional nas qualidades e os defeitos. Então vamos lá, a gente tem a X lá, força, ela é criativa, fraqueza, ela é infantil. Então a criatividade dela, por vezes, leva ela a ter um comportamento infantilizado que ela não é levada a sério. O que vai contra a necessidade dela de ser ouvida. Se você não leva alguém a sério, você vai realmente ouvi-lo? Eu tenho a tendência a não. E olha que eu sou professora e dou aula para criança. Atributos únicos. O que faz esse personagem ser único? Ele tem heterocromia, é um atributo físico, o torna único dentro de uma narrativa. Ele tem voz aveludada, ele tem dentro de um sistema em que homens são extremamente machistas e régios, ele é aquele homem que vira pra garota e fala, vai atrás dos seus sonhos, mesmo que eu te ame, vai seguir seu caminho, eu nunca vou te prender a mim. O que torna esse personagem único? Qual é o diferencial dele? Por que eu devo amá-lo e torná-lo lambível como Bernardo da Luciana? Nesse Vale Tudo, peculiaridades, doenças, manias é o que vai diferenciar o seu personagem principal do seu antagonista e de todos os outros da trama. Para todo
todos os personagens que vão ter ponto de vista, que vão ter importância narratológica, a titia intensa indica: preencham a ficha de personagem. Vale tudo. Vale colocar que ele rói unha, que ele ronca, que ele baba. Vale colocar que ele fala dormindo, que ele guarda segredos, que ele tem boa mira. Em ambos os sentidos. Backstory. Então, assim, eu sei que o espaço aqui tá curtinho pro backstory, gente, mas o backstory é: quem é esse personagem? Normalmente, como eu disse pra vocês, quando eu vou começar uma história, o personagem vem pra mim basicamente, tipo, de 60% até 90% já montado. Eu sei qual é o passado dele, eu sei quais são as manias dele, as qualidades, os defeitos. Ele já vem, tipo, com uma voz muito clara pra mim. Mas eu sei que nem todo mundo acontece isso. Eu tenho colegas que são escritores que, quando a inspiração vem, a criatividade vem, eles só têm um vislumbre daquele personagem. E tá tudo bem. Você pode montar o seu backstory aos poucos. Pode ser que o seu personagem te revele aos poucos, mas o ideal mesmo é que você anote tudo que você sabe sobre o seu personagem para começar o seu projeto, a sua narrativa. Se você não tiver nada sobre o seu personagem, fica muito complicado iniciar a sua narrativa. Então o backstory não economiza, tá bom? Já dizia o R-Way: eu sou quem sou por minha história, sou quem sou por minha memória, ok? Então sim, saber o passado do seu personagem dá a você, o autor, o conhecimento e a segurança para lidar com as atitudes dele na trama. Vou dar um exemplo. A minha editora-chefe me questionou sobre a atitude de uma personagem no determinado segmento da história, porque ela virou pra mim e falou assim: mas dentro disso que ela contou, não fez sentido pra mim a forma como ela agiu. Por eu ter o backstory da personagem, eu pude mostrar pra ela: não, faz sentido assim, porque olha só, ela segue esse arquétipo psiquiátrico aqui, entendeu? Dentro desse arquétipo, os sintomas são esse. Então, você tendo conhecimento do backstory do seu personagem, de quem ele é, como é que é o passado dele, quais são os traumas dele, quais são as conquistas dele, por que ele é daquele jeito quando ele inicia a sua trama, você tem o poder na sua mão, o seu poder de decisão, ok? E você pode contestar uma crítica, pode contestar até mesmo você. Isso é importante. Você, autor, quando começa o projeto é de um jeito, e quando você termina o projeto, se você parar para se analisar, meu querido, você vai perceber que muita coisa mudou. Motivação e objetivo. Oh, Deus! Tem escritor que utiliza essa seção aliada com backstory. Você pode sim colocar lá no backstory: porque fulano... Vamos pensar aqui: Beatriz foi abandonada pelos pais, e aí quando ela casou e se tornou mãe, ela desenvolveu depressão pós-parto, porque voltou à mente dela a falta que a mãe fez a ela, a falta que os pais fizeram a ela. Ela tem muito medo, muito receio de repetir essa história com a filha, então isso agiu contra ela, dando a ela essa questão dela querer um afastamento, se tornando o monstro com o qual ela lutou toda a vida. E aí ela vai buscar melhorar através da terapia, através de conversa, e mesmo assim ela vai aliar-se a um terapeuta que, com uma nova tendência terapêutica para ela, psiquiátrica, com novos remédios, que ele na verdade é um criminoso. E aí a gente vai criando toda a história, toda a narrativa. Então, as motivações e objetivos. Qual era a motivação da Beatriz? A motivação da Beatriz era lidar com a depressão pós-parto dela. Para ela poder... Por quê? Qual era o objetivo? Era lidar com a depressão pós-parto. E por quê? Para poder lidar com a filha dela. Para ela não repetir, não se tornar o monstro com o qual ela lutou toda a vida. Motivações e objetivos estão sempre aliadas. Vocês podem entender motivações como o que te impulsiona a cumprir aquilo, e o objetivo, o seu desejo. Eu separo. Voz do personagem. Ele fala gírias? Lembrando lá em cima que a gente falou, se você vai colocar a idade do personagem,
Então, presta atenção. Ele fala gírias, ele tem neologismos, ele tem a voz suave, ele é ríspido, ele é educado, ele fala rápido, ele tem efeito tobogã, tudo bem, Ana? Chamei esse nome do livro. Os pensamentos dele costumam ser positivos ou negativos, ele se coloca pra cima, ele se coloca pra baixo, ele é alguém que lembra os outros das qualidades deles ou lembra os outros dos defeitos. Ele balanceia isso, ele é mais calado. Aqui é o espaço para você falar quem é o seu personagem, a voz dele pra você. E a voz que ele vai demonstrar na sua narrativa. Valores e crenças. Gente, valores e crenças. Seu personagem, se você disser pra mim, o meu personagem é ateu, ele não acredita em nada. Isso já é um valor e uma crença dele. Tá? Ele é o ateu. Religiosamente, ele não acredita em nada. Mas por quê? Tá dentro do backstory dele? Se não tiver lá dentro do backstory, a hora é agora. Por que ele não acredita em nada? Tá. E se ele for colocado à prova disso? Ok. Pensa sempre nisso. Quando vocês forem criar uma narrativa, sempre pensa. O caminho é esse. Mas se algo se interpor nesse caminho, o meu personagem vai seguir nesse estilo de comportamento ou o meu personagem vai bandear pro outro lado sem pensar duas vezes? Se a resposta foi essa, volta na construção dele, por favor, que deve ter alguma coisinha ali que você deixou passar. Tá? Se você fizer isso, meu amor, te dou um abraço, um beijo e digo, amigo, volta nas aulas que deu uma coisa ruim aí. Se o personagem vai ter uma mudança, vai ter uma curva de redenção, uma reta de crescimento, uma curva de queda, ele precisa estar alinhado com o que você deu para ele na narrativa. Ou o que você mais tarde vai apresentar do backstory dele. Exemplo, Christian Grey, voltando lá em 50 Tons de Cinza, galera. Christian Grey, ele era o quê? Um personagem viril, forte, né? Um dominador. Por quê? Vamos voltar no backstory dele? Qual foi o backstory que a L. James deu pra gente mais tarde durante a narrativa? Porque ele viu a mãe dele passando por um monte de coisas. Porque ele foi abusado pela amiga da mãe dele, que inseriu ele nesse contexto. Isso é um backstory apresentado dentro da narrativa. Se o leitor vai comprar ou não esse backstory para exemplificar e explicar o personagem, o comportamento do personagem, vai ser de leitor para leitor. Mas tá ali o backstory do personagem. A autora usou isso de motivação para que ele executasse as coisas daquela forma. Beleza, e o que vocês precisam saber de valores e crenças é o que esse personagem vai aprovar ou condenar. E existe alguma coisa dentro desses valores e crenças dele que em algum momento ele não vai lá e, tipo, vai mudar. Mas lembrando sempre, não é mudar do nada. Vocês precisam balancear. Deixa-me ver um exemplo aqui pra vocês. Harry Potter. Vou usar Harry Potter novamente. Eu gosto muito de usar Harry Potter porque a J.K. Rowling é popular. Quando o Harry, no 7º livro, ele encontra a Pedra da Ressurreição no pomo de ouro e tudo, aquela cena emocionante, né? E a gente tem todas as lembranças do Snape, e a gente tem aquela frase icônica, depois de todo esse tempo, sempre. Enfim, voltando lá no Harry, ele teve a chance ali de segurar a Pedra da Ressurreição e trazer as pessoas que ele amava para ele, não teriam uma vida. Ou seja, ele teve o poder e ele teve a limitação. Ele teria aquelas pessoas, mas elas estariam limitadas a serem meros fantasmas quase físicos que somente ele poderia ver, praticamente. Vocês compreendem? Ali ele teve o caminho para ir, manter e fazer igual o segundo irmão da lenda, ou construir uma narrativa diferente. Ele escolheu construir uma narrativa diferente daquela que o segundo irmão fez. Então, quando vocês forem falar sobre os valores e crenças, pensem também se
determinada situação, o seu personagem se manteria exatamente naquilo, se nada o faria ir contra, ok? Normalmente, eu separo valores e crenças em cima e embaixo eu já coloco o que eu faria contradizer esses valores e crenças. O que ele faria que iria contradizer esses valores e crenças. Vocês já ouviram aquela frase, existe até o Reels, qual é a diferença entre o mocinho e o vilão e por que a gente se apaixona mais pelo vilão? Porque o mocinho iria perder a sua amada para salvar o mundo e o vilão iria destruir o mundo para salvar a pessoa que ele ama. Então é assim, o mocinho, será que ele realmente faria isso? Ele não iria se contradizer? E ele se contradizendo nessa questão, nessa concepção armada, ele iria se tornar um vilão? Ou ele ainda seria um mocinho? Vai tudo depender de como é a apresentação desse, aspas, mocinho. E aqui vem a parte que eu gosto de chamar, que é a parte mais tranquila da montagem de uma ficha de personagem. Hobbies, talentos, medos, os interesses e os anseios. Os anseios são os desejos mais simples. Hobby, colecionar tazo. Talento, bafo-bafo. Medo, de escuro. Interesses, Tobias. Vulgo, personagem qualquer. Anseios, viajar. Sabe? Questões assim bem rápidas, uma palavrinha só. E relacionamentos, como essa personagem vai agir com as pessoas que são próximas a ele. E você pode colocar por nomes. Tobias, ele é próximo da Catarina e ele é fofo com a Catarina. Ele é distante, estranho com o Sorian, então ele é arguito com o Sorian, ele é sádico com o Sorian, ele bate no Sorian. E uma última dica que eu tenho pra vocês é... Algumas pessoas me perguntaram sobre livros para ajudar a melhorar, livros para equilibrar a sua narrativa, o seu estudo. Eu tenho alguns aqui, tá? Eu vou fazer o meu merchan aqui, tá bom? Vídeos semanais da Intensa no IG das Autoras Amigas. Aproveitem e passem no nosso site, em breve tem novidade. Stories, substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro do Robert McKee. Série, escreva seu livro agora com o Felipe Colbert. São vários livros, tá? Dessa série, tá? Inclusive existe em e-book. Como encontrar editoras e agentes literários também do Felipe Colbert, também tem na Amazon. Escrita criativa, da ideia ao texto, do Rubens Martione. E A Jornada do Escritor, estrutura mítica para escritores, do Christopher Vogler. São, assim, a base de livros que eu mais utilizei para trabalhar, tanto na oficina como para trabalhar como escritora naturalmente. Hoje em dia eu já não uso mais essa ficha de backstory, tanto é que eu estou divulgando ela para vocês, mas foi uma ficha que me ajudou bastante. Hoje em dia os personagens já vêm assim, tipo, boom, montados para mim. Mas antes eu fiz muito fichinha de personagem. Assim como fiz também estrutura de cena, muitas vezes. Ok, agora eu tô aqui com a presença da Luciana Oliveira, a mãe das Autoras Amigas. Ela fez o favor de estar aqui acompanhando a minha aula de matemática narrativa e eu vou abrir para ela fazer pergunta caso ela precise. Lu, tem pergunta? Boa tarde, pessoal. Para quem está assistindo a esse espetáculo de aula que a Vivi acabou de dar, eu fiz aqui 2 páginas de anotação, no mínimo, e estou aqui pensando nas coisas que eu preciso desenvolver melhor aqui, as curiosidades. Lá no comecinho da explicação, você disse que a única regra fixa é a estrutura de cena. Então, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Tudo a gente tem que ter um bom senso de saber o que se encaixa melhor dentro da sua história, é isso? Isso, a estrutura de cena é aquela. Objetivo da cena, obstáculo, desastre, aí vem ai, caceta, peraí, deu branco agora. Desastre, aí depois vem reflexão, dilema e decisão. Essa é a estrutura de uma cena. Isso não muda.
E lembrando sempre, isso é de uma cena curta, que não é a cena longa, que é com ação e sequela. E cena Certo. não é capítulo. Ok. Um defeito e duas qualidades. Eu anotei aqui a pergunta, mas depois, conforme você foi explicando, você acabou me esclarecendo que isso pode ser emocional ou físico. Sim. A minha pergunta aqui era se o defeito também poderia ser físico, né, e emocional, e depois você acabou confirmando que sim. A gente sempre deve ter esse equilíbrio. Sempre mesclar. O que eu mais falei nessas oficinas foi, gente, equilíbrio, equilíbrio. E aí, assim, eu anotei aqui, excluir a lógica, abraçar a história. Isso seria mais ou menos como uma situação, assim, uma solução para um problema que chega meio que de fora da caixinha? Tipo, esse excluir a lógica. O excluir a lógica não é tipo você, do nada saiu uma solução maluca. Não, o excluir a lógica é, pelo bem da narrativa, exemplo, você precisa chegar no seu trabalho com muita antecedência, só que o seu sono tá muito bom. Qual é a sua lógica? Acordar, levantar ou colocar no soneca para continuar dormindo? Seja lógica, racional. Seja lógico, você vai levantar. Pelo bem da narrativa, o seu sonho é muito bom, você é o tipo de pessoa que tudo que você sonha, você acaba realizando porque você tem o dom da previsão através do sonho. E o seu sonho tá maravilhoso, você vai Aí não fugir. tem jeito. Não tem jeito. Abraça a lógica. Essa seria a solução de fora da caixinha. Sim, sim. Então você sai Aí da não tem lógica. como. Por Você sai vezes, completamente o da lógica. autor, a nossa mente, ela nos obriga a ir para a lógica. É natural que a gente busque ir pela lógica, mas isso é queimar obstáculo. E por vezes, você queimando obstáculo, você torna a sua história enfadonha, porque você tira o senso de urgência da narrativa. Você tira a importância do percurso do seu protagonista. E se o seu protagonista, o seu personagem que está guiando o leitor, não tem senso de urgência, não tem senso de importância, por que o leitor vai ter qualquer importância com aquilo ali? Beleza, hoje ele seguiu a lógica, deu tudo certo, valeu. Amanhã ele segue a lógica novamente. Peraí, gente, cadê a história? É só rotineiro? Rotina, 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 não tem nada demais? Vambora, cadê? Eu quero sangue, glória, tempestade. Não, gente. Isso tem tudo a ver com a outra questão que eu anotei aqui, né? Que a história, as curvas que vão acontecendo aí, é tudo cíclico e infinito, você disse. E aí, a minha pergunta seria mais no sentido de, a curva de queda e ascensão do personagem durante a história, ela tem um limite médio aconselhável de acontecer? Não. Dentro disso mesmo que você está falando, que a história nunca pode ser enfadonha, né? Se você quiser uma coisa dia a dia, você vai viver, você não vai pegar um livro para ler. Vai depender muito de qual é a sua história. Lógico que você não, se você vai fazer um livro único, você não vai começar com o seu personagem em curva de queda e vai terminar com ele em curva de queda. Se você fez curva de queda, ou com obrigatoriedade, se o livro é único, faça uma curva de redenção. E aí o seu pode ser a curva de redenção no seu personagem, que teve a curva de queda, ou outro personagem pode fazer a curva de redenção e, por obviedade, na redenção dele, ele redimir indiretamente o personagem neutro que está em queda. Apenas para encerrar o ciclo narrativo. E assim eu já percebi em muitos romances, né? Porque eu sou fanática compulsiva por romances, que lá por 80% do livro sempre acontece alguma coisa né? E aí, assim, dos 80% em diante, existe aquela solução final do plot ali, né? Então, só que, assim, isso é parte dessa matemática de fazer com que a história seja realmente interessante. Sim, é instintivo. Muitos autores usam isso como instintivo. Beleza, eu tenho que encerrar minha história, então as coisas têm que se resolver aqui. Aí tem aquela, o meu personagem, é uma questão que eu recebi muito. Meu personagem não desenvolveu. Tudo bem, seu personagem que está narrando, que está guiando o leitor não desenvolveu. Mas você já reparou se os personagens ao redor dele não desenvolveram? A curva narrativa, ela serve como uma pedrinha jogada no rio, que cria ondulações. A pedra vai afundar. Inclusive, eu usei até o exemplo daquele personagem do Extraordinário, né? Ele, o Al, ele é um personagem único. Ele tá ali
na caixinha dele de protagonista. Ele não faz curva de redenção, ele não faz curva de queda, ele não faz reta de crescimento, mas a presença dele, as coisas que ocorrem ao redor dele, da narrativa dele, dão curva de redenção para as pessoas ao redor dele, dão curva de queda e redenção e reta de crescimento aos personagens ao seu redor. Ele se Tudo ao manteve redor. neutro. Ele manteve-se neutro, ele tecnicamente, se a gente for olhar de fora, ele não houve alteração no status quo dele, mas ele, através dele, os personagens fizeram todas as oscilações narratológicas necessárias para um bom enredo. Exatamente. Sobre a ficha do personagem. O backstory é uma coisa que, para mim, por exemplo, eu vivo brincando que eu sou a jardineira, que de jeito nenhum eu sou a paisagista. O backstory, ele costuma surgir durante a história. Então, essa ficha, na verdade, ela sempre vai estar em construção, né? Não é um crime, não é um pecado autoral gigantesco você não preencher esse backstory logo de cara. Não é. O ideal é que você tenha o grosso do backstory. Quem é o seu personagem? O grosso. Você, quando começa a narrativa... Uma ideia de onde ele veio. De uma ideia de onde ele veio, ou uma ou outra questão da personalidade dele. E aí, conforme você vai fazendo a sua narrativa, você vai construindo. Eu tenho, em média, de 60% a 90% do personagem pronto quando eu vou começar um projeto. Mas, a volta e meia, quando eu tô trabalhando em briefing literário com a Carla Castelli, com outros colegas, quando eu tô fazendo reunião, assim, de roteiro, gente, olha, se acontecer isso, e ó, te contar, no passado dela acontecia aí bem isso. Do personagem do nada me mandar essa informação. Ok, então é por isso que esse personagem fazia isso, isso e isso. Aconteceu muito isso na época que eu estava escrevendo com Carla Castelli, Garota X, que indiretamente a gente colocou informações no primeiro livro, que quando chegou no terceiro livro, a gente, ok, era por isso. E não tava no backstory. Acontece mesmo. Por fim, aqui, a última dúvida, para nós finalizarmos aí essa maravilhosa oportunidade de aprender com Constanza Batalha. Qual informação não pode faltar de jeito nenhum na sua ficha? Na ficha do seu personagem. Qual é a informação chave? O que você acha que se faltou aquilo, você já está pecando? Pra mim, arquétipo psiquiátrico. Tem que ter. Pra mim, é o arquétipo, eu monto em cima do arquétipo psiquiátrico dele. Como eu disse, exemplo de Flores Ignis, a Ana, altruísmo, é síndrome do herói. Então é tudo dentro dali da síndrome do herói. O outro é fulana, narcisismo, tudo em cima do narcisismo. Então, pra mim, eu uso muito isso, o arquétipo psiquiátrico do personagem. Ali é o esqueleto dele. E dali eu vou... Aí que você vai entender todas as razões. Mas cada autor... Eu tenho autores, amigos que é o significado do nome. Eu uso o significado de nome? Uso. Mas se eu tiver que retirar uma informação base para toda montagem de personagem meu, é o arquétipo psiquiátrico dele. Beleza, Vivi. Maravilha. Nada. Obrigada. Mais alguma coisa? Só isso por hoje. Então tá. Então vamos encerrar aqui. Obrigada, Lu, pela participação, pela paciência, tá? Um beijo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Encerrar a chamada.